Arro! Energias positivas para você, começando mais uma edição do nosso universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem. É hora de despertar a consciência. Vem conosco, é quem joga a sementinha e você faz sua parte aí. Você veio para viver o extraordinário, meu jovem. Só depende de você. Conhecimento é poder. Chega pra cá que hoje você vai adquirir muito conhecimento. Já convido você que tá no YouTube, nos ajuda, cara. Se inscreva, compartilha, comenta. Já quero mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV. Toda quarta-feira, às 19h20, hora de expandir a consciência aqui na Rede SPTV. Essa rede que vem cada dia mais só crescendo. Então, vamos que vamos. Capítulo maravilhoso hoje do nosso universo. Como pode melhorar? Recebendo minha amiga Regina. Tudo bem, Regina? Tudo ótimo. E com você, Thiago? Maravilhosamente bem. Que maravilha. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, né, pelo convite de estar aqui. É sempre uma oportunidade, né, da gente falar das barras do Axis. É sempre muito gostoso e especial. Gratidão pelo convite. Então, bom demais. Então, bora lá. Como é que você conheceu barra de Axis? Então, ótima pergunta. Eu conheci... Barras surgiu na minha vida tem 5 anos e meio. E eu estava buscando alguma coisa para mudar a realidade financeira, né? Queria uma fonte nova de renda. E eu sempre gostei muito de coisas com as mãos, sempre falavam assim, você tem poder de cura, aquelas coisas que a gente ouve. E aí eu falei assim, bom, vamos ver para onde o universo vai me levar, porque eu já era muito conectada a essa coisa do universo. E aí uma amiga minha disse que ia dar aula de um curso de Reiki. E eu falei, pronto, vai ser aí. Eu já mexo com esse negócio, já gosto disso aí, já cura, nananã, já me diziam que eu tinha essa coisa com a cura. Falei, pronto, vou fazer Reiki. Aí, beleza. Isso foi numa terça que eu decidi isso. Aí, na quarta, eu conversando com um amigo, falei, pronto, já decidi o que eu vou fazer Reiki. Aí ela disse assim, por que você não faz barras de Axis? Eu falei, oi? Sabe aquele negócio assim que levanta a orelhinha? Você fala, ai, meu Deus. E eu lembrei que eu tinha uma amiga que tinha feito umas sessões de barras e ela tinha mudado a vida dela, tudo. Tipo, ela tinha cabelo comprido, cortou, mudou de profissão, o relacionamento mudou, tudo. Aí eu falei, poxa, eu vou buscar isso aí. Quando eu dei um Google, eu falei, gente, como é que eu não tinha encontrado isso aqui? Isso aqui é a minha cara. E aí no sábado eu estava fazendo minha primeira classe e me encantei. E logo comecei, aí treinei um bocado e logo comecei a atender. Lembra que eu falei que era para mudar a realidade financeira? Falei, bom, vamos fazer conta, né? Atendendo eu faço X, dando classe eu vou fazer muitos mais X. Vou começar a dar classe. Em 2 meses e meio, eu mergulhei no universo do Axis, li um monte de livro, assisti tudo que tinha disponível em português na época, mergulhei no site do Axis, que é primoroso. E fiz minha formação, fiz as outras classes. Aliás, eu fiz bem mais do que as 3 que eles pedem, né? Sabe, para buscar, para conhecer mais. Em 2 meses e meio eu estava dando classe. E aí, dali em diante, caminho novo na vida. Como é que a gente pode criar dinheiro com Axis? Ai, que maravilha. Porque o povo, a onda é dinheiro, a onda é dinheiro. Né? Mas então, o que acontece, Thiago? Você sabe, a gente cria a nossa realidade, a gente que cria a nossa realidade. Quando você começa a se desfazer de todas aquelas crenças que você tem, todo mundo tem, que você não pode ter dinheiro, que as coisas são difíceis, que o dinheiro não vai chegar, você começa a perceber que, meu Deus, olha isso aqui, eu tenho de possibilidade. Como é que eu não tinha pensado nisso antes? Isso é para todo mundo. A gente, como facilitador, quando você começa a abrir seu leque, você fala assim, por exemplo, facilitador de barras. Você sabe tudo que você pode fazer como facilitador de barras? Porque aí você pode dar classe, você pode dar workshop, você pode atender, é um monte de coisa. Só que a gente foca numa coisa só. Não, vou fazer só isso. Eu não, meu leque é aberto. Infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Então, por exemplo, mesmo eu sendo facilitadora, eu continuo atendendo. Hoje de manhã eu tive atendimento 8h30 da manhã. Dinheiro entrando, dinheiro vem. Infinitas possibilidades. Entendeu? É isso, eu me abro para as possibilidades. Então, as pessoas começarem a fazer pergunta, que eu acho que é a ferramenta mágica do Axis, sabe? Onde estão as pessoas que podem contribuir comigo? Porque às vezes tem uma pessoa que vai ser seu parceiro, vai investir no seu negócio, sabe? Ou então, como que eu posso... quais são as infinitas possibilidades de renda que eu tenho? Quais são os outros fluxos que eu tenho disponível que eu ainda não estou percebendo? Que se eu percebesse, ia criar uma coisa nova na minha vida.
Quando a gente começa a ir para as perguntas... Abre o leque, né? Não é? Abre o leque e você fala assim, como que eu nunca tinha pensado nisso? Então, pô, eu sei fazer bolo. Posso ganhar dinheiro fazendo um bolo? E aí as coisas vão se abrindo. E uma coisa importante que eu acho que o Axe traz esse convite pra gente, receber de tudo e de todos, né? Que às vezes eu crio um julgamento sobre uma pessoa, um grupo, um estilo, algo nesse sentido, e é aquela pessoa que vai contribuir, né? Não é? Quando a gente... Eu tenho um monte de história, né, Tiago? Mas assim, por exemplo, quando eu comecei, eu achava que só determinado tipo de pessoa ia querer fazer o curso, por exemplo, que ia ter dinheiro para fazer o curso. E depois a gente vê que não, está disponível, as pessoas se viram, dão um jeito, sabe? Ou eu achava, por exemplo... No começo eu fechei muito meu leque. Por quê? Porque eu achava que só ia fazer o curso quem quisesse trabalhar com a técnica. Então eu abria isso. O meu foco era sempre, para você que quer trabalhar com a técnica. E o tanto de gente que faz para expandir consciência, para melhorar, para ter uma vida mais leve. Quando eu escolhi fazer Axe, foi uma opção de eu fazer na minha esposa, a gente trocar barras, né? Então a princípio foi essa ideia, né? Isso. E se tornou facilitador. E ela também. Então você vê, cada um vem por uma razão, sabe? Cada um tem um motivo que mexe. Mas quantas e quantas pessoas que chegaram, não, eu vim só para ser, para conhecer, para autoconhecimento. Está trabalhando, está atendendo, está se tornando facilitador. Porque percebe a possibilidade. E né? o convite do Axe é isso, é a gente expandir, né? Exatamente. Tanto que ele vem, você toca a cabeça, né? A ideia é destruir, descriar, né? As crenças limitantes, né? Exatamente. Quando a gente fala, meu Deus, você tem uma técnica que vai destruir, descriar suas crenças, olha isso, como isso é maravilhoso. Aí voltando ao dinheiro, quantas crenças a gente tem que impede a gente de ganhar dinheiro? Quantas coisas a gente ouviu a vida inteira de que, não, o tanto que você ia ganhar era o que você ia gastar. A gente foi acostumado a isso. Não, você vai ter o suficiente. Por que eu vou ter o suficiente? Por que eu tenho que me contentar? Só o suficiente, né? Só o suficiente? Não, por que eu não posso expandir, ter muito além do suficiente? Sabe? E as pessoas têm muito preconceito, não têm coragem de falar, mas, peraí, se existe a possibilidade, por que não? Por que não comigo? Sabe? Então, por que não com você? Por que não pra gente? Por que tem que ser só pro outro? Porque também enfiaram na nossa cabeça que tudo era só pros outros. E nunca era pra gente, né? A gente ia ser, não, pra você não, pra você vai ser complicado, aquele outro é mais inteligente, aquele tem outra condição. Pontos de vista, né? Cheio de ponto de vista. Quando você limpa isso, fala, eu posso, sabe, tá disponível pra mim. E é interessante, né? Esse dia eu gravei uma live lá no Universo Como Pode Melhorar, falando sobre isso, né? O quanto da vida são escolhas suas mesmo, né? Porque tem esses pontos de vista, de julgamento que a gente cria, né? A gente inserido, e a gente fica, será que essa escolha é minha mesmo? Ou é a escolha do outro, né? Muitas vezes a gente escolhe pelo outro. É pela família, para quem é casado, é pelo parceiro, pelo companheiro, pelos filhos. E aí, o que acontece? Isso no futuro tem um preço. Um dia a conta chega, né? Um dia a conta chega. Então, o convite do Axis é, comece a escolher por você. O que vai ser bom para você? Até eu estava dando um workshop essa semana e aí a pessoa falou assim, ela nunca fez nada de Axis, né? Caiu de paraquedas no workshop. Aí eu falei isso, eu falo, pensa em você primeiro, né? E depois os outros. E ela tem filho pequeno e ela disse assim, mas isso me parece um pouco de egoísmo. E eu falei assim... É outra crença, né? Não pode outra ser crença, egoísta, né? Que a gente não pode olhar pra gente, a gente não pode se cuidar, valorizar, né? se valorizar, fazer as coisas pra gente. Então eu falei assim, quando você tá bem, você vai ser uma mãe muito melhor. Uma esposa melhor, uma pessoa melhor dentro de casa. Agora, quando você tá mal, você tá com estresse, você tá levando aquele estresse pra todo mundo. Então, como seria se você começasse a olhar para você, sabe? Fizesse coisas que te trazem alegria, para você ficar bem e levar o seu melhor. Porque quando você está bem, você leva o melhor. Quando você não está bem, as pessoas... Por isso que o lema, né? É empoderando as pessoas saber que sabem. Porque no fundo elas sabem disso, né? Às vezes elas não têm esse autocuidado porque é egoísmo. Não é bom. Gente, egoísmo é bom demais. No sentido de que de você buscar ser uma nova versão para você. Porque eu só dou aquilo que eu tenho, né? É onde as pessoas se perdem nisso, né? Exatamente. Elas querem melhorar ao redor, mas não querem melhorar dentro dela, internamente. Onde acontece a verdadeira transformação. E o Axis é essa ferramenta que encoraja você a fazer isso. Independente do que os outros pensam. Eu falo que o outro pensa é que o outro pensa.
Exato. E às vezes tá dando importância porque o outro pensa e esquece da gente. Né, que é o elemento mais importante. Sem esse corpito aqui, a gente não vive, né? Não é? É exatamente isso. Então, quando você só fica fazendo as coisas para os outros, aonde que você vai ficar? Eu falo muito isso assim. Às vezes você vai para o último lugar na fila da sua vida. Então, põe todo mundo na frente. É filho, é pai, é mãe, é companheiro. Todo mundo vai lá na frente e você tá lá atrás. Aí você não tem tempo para nada, não tem dinheiro para nada. Ah, o outro pediu, você tem. Agora e para você? Ah, não, para mim não vai dar. Não, peraí, como seria se você começasse agora a olhar um pouquinho para você e falar assim, não, eu vou me priorizar, sabe? Você sabe, né? Tá lá na apostila de baixo. Faça para você aquilo que você ia fazer para o outro. A bondade que você está querendo fazer para o outro, faça para você. Porque a gente é capaz de levar um mimo para outra pessoa, fazer um agrado, uma gentileza, mas para a gente... depois. A gente vai sempre ficando para depois, né? Então o convite é, olhe para você, faça para você ficar bem, para você ficar feliz, sabe? E quando você tá feliz, quando você tá bem, sua energia tá lá em cima. E assim, não é que você não deva fazer, mas é que é sentido. Se você tá bem, isso vai ser melhor ainda quando for ser feito. Não é? Porque não é questão de você não ter, você vai ter em abundância. E a abundância é muito bacana por isso, porque é sobre você potencializar, né, o amor, o perdão, tudo que você for fazer. Né? Por isso que é importante a riqueza no mundo, né? Que a riqueza potencializa as coisas, né? Exatamente. É você sendo muito melhor. Quando você está cuidando de você, você vai ser muito melhor para o outro. Isso assim, não tem dúvida, porque você vai estar bem. E quando a gente está bem, a gente dá o nosso melhor. É matemática. É isso aí, universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Hoje, papo maravilhoso com a amiga Regina. Quero convidar você a estar no YouTube. Nos ajuda aí. Se inscreva, compartilha, comenta. Seja generoso do coração. Propague o conhecimento. A melhor forma de a gente mudar a humanidade é através do conhecimento. Então, pega esse vídeo aqui, já passa para uma pessoa que já está mudando a humanidade. Porque essa pessoa vai adquirir esse conhecimento e eu tenho certeza que ela vai despertar o melhor que tem dentro dela. Porque você veio para viver o extraordinário. O Axis convida a gente a viver o extraordinário, né, Regina? Não é? Sempre mais melhor. Tem uma coisa que eu gosto muito, sabe, Thiago, que é assim, é que as coisas podem ser sempre maiores e melhores do que a gente sequer tem imaginado, que é o extraordinário, né? Então, assim, pode ser maior e melhor, a gente pensa e espera uma coisa, mas e se for melhor e maior? Então, recebo. Só recebo, universo, os presentes e as surpresas, pode mandar. Porque é isso, a gente está disponível a receber. E você falou uma coisa importante, recebo, porque muitas vezes a gente não recebe, é o nosso receber, que se fecha, porque aparece uma oportunidade, aí que você fala, não vou fazer isso não. Corta o fluxo, né? Não, a gente corta o fluxo, a gente vai interrompendo. Eu falo, gente, o universo, ele faz tanto movimento para te entregar as coisas, aí quando tá lá prontinho para chegar para você fala assim, não vou não, vou pegar isso não, que isso não vou dar conta disso não, não, isso vai ser muito difícil para mim. Ou então, não, vai demandar muita energia. Pronto, aí você interrompe. Aí o universo vai ter que movimentar tudo de novo para te entregar. Quanto tempo? Às vezes demora 1 ano, 2 anos, para uma situação semelhante aparecer para você. Então é assim, é abrir o receber. Como? Recebendo as oportunidades que o universo traz, sabe? O universo, eu sempre falo assim, pergunta, qualquer convite que você tenha, qualquer coisa, é leve para mim? E o leve e o pesado, para quem não sabe, é assim, sentiu uma sensação gostosa? É leve. Sentiu uma sensação ruim? É pesado. É como quando você come uma coisa. Quando você está comendo um bombom, você sente aquela coisa gostosa. Quando você está comendo uma coisa desagradável, não é? Aquilo trava. Pronto, é pesado. Então, o que é leve, recebe. Vai nas coisas, participa, sabe? Recebe o que o universo está te trazendo, porque às vezes é naquele evento que o universo tem uma surpresa para você, aí é uma oportunidade de trabalho, ou é um encontro maravilhoso, ou você vai ouvir uma coisa que vai mudar a sua vida. Então, só vá. E é exatamente esse convite, né? Eu quero mandar um abraço para o Geraldão, que teve lá com você fazendo o fundamento, né? Um cara maravilhoso. Cadê você, Geraldo? Avisa quando estiver em Brasília para a gente fazer um bate-papo, né? É o experienciar, né? Não existe bom e mal, existe o que eu posso aprender com isso, né? Quanto isso vai ser contribuição na minha vida? Porque a gente, às vezes, só quer viver aquilo que a gente acha que é bom pra gente, né? Então, aquela situação uau, como a gente fala, né? É algo que vai ser de maior valor pra gente, porque vai nos fazer nos desafiar
a gente se reconhecer, entender, compreender, para a gente poder modificar e criar uma realidade diferente, né? Porque a gente não vai fugir mais das situações. A gente vai entender, compreender as situações e melhorar, né? Parte daquilo, né? Sempre melhorar. E eu digo assim, o universo ele faz tudo para encurtar o caminho, sabe? Então, se você tem um caminho longo... Ele quer facilitar, né? Ele quer facilitar. E a gente fala assim, não, quero difícil. Não, na verdade, eu li um livro, tô lendo um livro muito bacana, né? Fala sobre o universo. O cara falou assim, Deus não joga dados. Olha... Deus não joga dados. Não tem sentido. Se algo acontece na sua vida, tem um porquê. Às vezes você talvez não está com o seu estado de consciência para compreender, né, o que vai ser a maior contribuição para você. Mas é aquelas, Deus não joga dado, gente. Tudo acontece na sua vida, tem um propósito, tem algo. Só quando você está com mais consciente, você vai compreender aquela mensagem e compreender qual comportamento você tem que ter para tirar o melhor daquela situação, né? Exatamente. Mesmo que seja no Access, a gente fala muito disso, né? Mesmo que às vezes seja com desconforto. Porque às vezes é aquilo. Às vezes é necessário também. Exato. Então, você falou mesmo, por exemplo, quando a gente começou sobre a questão de realidade financeira, né? Às vezes, uma pessoa, para ela mudar a realidade financeira dela, ela precisa ser mandada embora do emprego. Porque só sendo mandada embora, ela vai abrir. Pé na bunda é bom, é pra frente. Melhor que coice. Não é? É assim. Então, aquilo naquele momento vai ser extremamente desconfortável, sabe? Mas é aquilo, recebe e vai, porque uma porta maior vai se abrir. E assim, gente, você pediu algo. O universo vai mexer as peças para que aquilo chegue, ou aquela realidade, ou um pedido. Então, ou seja, é o caos. O caos é essa transformação. Porque a gente aprendeu... crença, né? Que é ruim o caos. O caos, na verdade, é maravilhoso. Porque é o que? É a modificação. E a modificação precisa que dar energia. Sai uma coisa dali, entra outra coisa aqui, surgiu uma oportunidade ali. E também requer da gente que é um movimento. A gente gosta de ficar parado. Mas a vida é esse eterno fluxo. E é que é bacana. Quando você está no fluxo, é molezinha, rapidão. Só que a gente fica combatendo, né, contra o fluxo. E aí se torna mais pesado ainda, né? Exato. A gente fica brigando, né? A gente fica brigando e fala assim, ai não, isso não, ai isso não. Porque mas assim, oh Deus, oh vida, né? Porque é o que a gente está acostumado a ficar reclamando. De repente você fala assim, ah não, mas peraí, isso aconteceu, tinha uma razão, tinha um motivo. Para onde isso vai me levar? É para gerar um movimento, para a gente sair da zona de conforto. Às vezes a gente fica anos ali vivendo naquela mesma situação. Ou, para mudar, tem que acontecer alguma coisa. E às vezes é uma gota de caos. Aí vem aquele caosinho, pronto, te faz movimentar. Como, por exemplo, no caso de você ser mandado embora. Nossa, mas eu fui mandado embora, você acha que isso é bom? É bom, é bom. Reconheça, mesmo que naquele momento você fale, ai meu Deus, e agora? E o que eu digo que é muito maravilhoso do Access é que a gente não fica muito tempo naquela, ai meu Deus, e agora? Né? Você já vai para um como pode melhorar, você já vai para um quais as infinitas possibilidades, o que mais é possível aqui. E aí quando você vê que, opa, peraí, tá, eu fui mandado embora, mas agora eu vou ter tempo para me dedicar para os meus estudos, ou uma nova formação, ou um caminho novo para empreender. Antes eu não podia, porque estava presa no trabalho. Então é a gente começar a abrir, sabe? Abrir a mente e perceber que tudo que acontece são verdadeiros milagres. A cada dia, pequenos milagres vão acontecer na nossa vida. Então é a gente receber desses milagres e falar assim, uau, no tempo do universo, o universo vai levar a gente para um lugar melhor, sabe? No tempo dele, que é qual? É o que vai ter as melhores conjunturas para você aproveitar melhor aquilo ali, né? Eu sempre falo a gente veio para viver o extraordinário. Que a gente está vivendo por quê? Por nossas escolhas, né? E aí o Access, até a gente estava explicando para a pessoa, né? Cara, o que é o Access, Thiago? O Access, eu falei assim, imagina uma piscina. A água é só consciência. E ela está presa naquela piscina pelo formato, né? Então a piscina seria o quê? Nossas crenças, nossos pontos de vista, julgamento. A partir do momento que eu tiro aqui, ela pode ter vários formatos, ela pode expandir. Exato. Porque a gente vem expandido, né? Só que as crenças, pontos de vista, vem o quê? Nos limitando. Coloca a gente então, bem Então, ali. convida o quê? Por isso que a gente fala que não é só uma sessão, fazer várias sessões, porque vai tirando, imagina uma crosta, você vai tirando ponto de vista, julgamentos, como você vê o mundo, como você se vê nesse mundo também. Então você vai remodelando essas crenças, porque você vai ter esse estado consciente, né? Igual, por exemplo, no caso, perdi o emprego. Aí você pensa assim, peraí, beleza, eu criei essa realidade de perder o emprego. Por que eu fiz isso? Mas peraí, agora eu estou consciente. Então eu vou fazer escolhas que vão ser maior contribuição para mim. Lembrando, tudo é contribuição. Pô, Thiago, pé na bunda
é contribuição, porque vai gerar para você um aprendizado. Cabe você entender, compreender como é que você vai fazer com aquela situação, aquela informação, né? Exatamente. Então a gente falou, por exemplo, de trabalho, mas também tem aquela situação do relacionamento, onde a pessoa, mas sou casada há 5 anos, 10 anos, sei lá quantos anos, X anos. Aí termina o relacionamento. Mas às vezes aquele relacionamento precisa terminar para abrir uma outra possibilidade, sabe, para viver uma coisa muito maior, muito melhor. Então, na hora que a pessoa está vivendo aquela situação, é ruim. Mas depois, é isso que a gente tem que pensar sempre, sabe? O que isso está criando para o meu futuro? Que eu acho uma das frases mais grandiosas do Axis. Sempre que você estiver num momento de angústia, de tristeza, peraí, o que isso vai criar para o meu futuro? Como é que o meu futuro pode ser criado de uma forma melhor? O que eu posso fazer para criar o meu futuro de uma forma nova e diferente? Quando você vai para isso, você fala assim, opa, tem um monte de escolha aí na minha frente. Tem uma consciência muito interessante a questão do relacionamento, que às vezes a gente entende ou compreende, ou é a crença, né? Eu tenho que largar esse para ter outro. Às vezes é criando um novo relacionamento dentro do próprio relacionamento. Perfeito. Não é verdade? Porque às vezes acha, vou mudar. Não, peraí, às vezes é você mudar esse comportamento dentro daquele relacionamento. Porque a gente acha que é melhor, vamos largar que vai vir o próximo. Não, calma aí. Quando as pessoas querem, Tiago, elas fazem as escolhas. Então, quantas vezes é assim? É se posicionar, no fundamento a gente fala sobre isso, sobre relacionamento, porque ele aprofunda nisso. Fala assim, você se posicionar e falar assim, do jeito que tá, não tá funcionando para mim. Vamos criar dentro do que a gente tem uma coisa nova, porque assim eu não quero mais. O que acontece? As pessoas muitas vezes não se manifestam. Aí o outro age de um jeito, aí você não gosta. É que nem, eu vou botar o copo aqui. Aí você quer botar o copo aqui. Aí todo dia a pessoa põe um copo lá. Você vai ter uma hora e falar, bota o copo aqui. Mas por que você no primeiro momento falou, poxa, coloca o copo aqui com gentileza, com educação? Porque as pessoas deixam para falar só na hora que estão estourando, sabe? Só na hora do... Quando encheu a última gota d'água. Emoção, aí, perde a razão, né? Exato, explode aquilo ali. Então, não, puxa com gentileza, sabe? Pô, bora colocar o copo aqui? Vai ser legal, eu gostaria. É leve para você? Muitas vezes é leve para a pessoa. Fazer mudanças pequenas. E quantas coisas nos relacionamentos a gente vê que as brigas muitas vezes acontecem porque um aperta a parte de dente aqui, o outro aperta aqui, sabe? Então, vamos entrar ali num consenso. E é interessante porque não é que eu não queira o outro, talvez eu não queira aquele comportamento, né? Exato. Então, assim, aquilo está incomodando. É uma coisa que é pequena que pode ser transformada, né? Exato, porque tem coisas que é aquilo. A gente não quer conviver com aquilo, sabe? Eu falo, a expectativa de vida das pessoas é de 100 anos. Você vai viver mais, sei lá, quantos anos com aquele desconforto? Não dá pra perder tempo, né? Não dá para perder tempo. E no Axis, no fundamento a gente fala muito sobre isso, né? Sobre um criacionamento, que é um relacionamento que você vai criar junto com aquela outra pessoa. Então, bora criar um relacionamento junto. Tá junto, sabe? No mesmo barco. Bora contribuir um com o outro. Aí a gente vai para um outro patamar, né? A gente muda de nível e fala, nossa, assim é muito mais bacana. É porque é multiplicar energia, né? A sociedade acha que é dividir, não, mas é multiplicar, né? Duas pessoas vão ter uma energia, potente pra caramba, poder realizar, né? Exatamente. Às vezes falta só o alinhamento. E aí o Axis, é muito bacana quem é casal poder fazer Axis por isso, que vai dar essa consciência de entender e compreender que o outro é contribuição na minha vida. Vamos alinhar as expectativas, porque tem talvez a distorção disso, né? Eu crio uma expectativa do outro e pior, nem falo pro outro que eu criei aquela expectativa. E lembrando, quem criou a expectativa é você. O outro não tem a obrigação de cumprir. Mas a partir do momento que eu tô... Como é que é o nome lá? Criacionamento. Então, ou seja, nós dois estamos fazendo um acordo entre ambas partes para a gente poder alcançar o objetivo, né? E para os dois, o que acontece? O bacana também que ele fala que assim, não é, eu vou fazer metade, você vai fazer metade. Não, os dois vão dar seus 100%. Cada um vai criar para contribuir para que aquilo aconteça. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer isso, mas o outro tem que fazer aquilo. De repente, o outro, nesse ponto, ele não tem como contribuir, mas ele vai contribuir de outra forma, sabe? Que é aquilo que você disse, da expectativa. Pô, peraí, mas eu tenho essa expectativa. Tá, beleza, a pessoa, por exemplo, não vai lavar a louça, mas vai cozinhar. Então, é pegar a qualidade de cada um e como que a gente pode criar mais junto. E é maravilhoso, porque aí você realmente fala assim, como pode melhorar? Tudo pode melhorar, sabe? Tudo. E o bacana é que eu brinco que ele mastiga pra gente. Ele vai mastigando e você vai falando, poxa, eu posso melhorar aqui.
tantas possibilidades que a gente tem que sempre estiveram lá, mas a gente não via. Universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Quero mandar um abraço da Fraternidade 947, amigo João lá, pessoal maravilhoso da Medicina da Floresta. Trabalha aí a medicina junto com Prosperidade também. Segue aí, o pessoal maravilhoso também. E é muito legal estar falando sobre isso, né? E ver uma consciência para mim, que muitos anos atrás já falava sobre isso, né? Que a gente vive numa sociedade que ela foca para você melhorar os aspectos que você tem de não tão bons, vamos dizer assim, né? Eu não gosto de falar coisas ruins, mas eu gosto de falar de coisas a serem melhoradas, né? E eu falava assim, cara, por que a gente não foca no que a gente é bom? Porque vai ser mais prazeroso, vai ser mais gostoso. Não é que você vai esquecer aquilo, mas vai ficar mais divertido mexer com aquilo. Exatamente. Porque você está focando naquela coisa, muda um pouquinho a chave, muda um pouco o olhar. Porque quando a gente está alegre, está feliz, isso aqui é fichinha, vamos melhorar. Porque tem muito isso também, às vezes, a gente fica só olhando, aqui talvez no seu ponto de vista não é tão interessante assim. Mas se você mudar um pouquinho, opa, ficou interessante, ficou divertido, hein? Nossa. E aí, facinho você vai mudar outra parte, né? Você vai botando luz, né? Vai botando luz naquilo que já é luz, aumenta a luz. Quanto mais você aumenta a luz, a sombra fica pequenininha. No final das contas é isso. É quando você aumenta a sua alegria, a tristeza vai ficando pequenininha, sabe? E aí, cada vez que você vai melhorando e dando mais foco nisso, aí a gente entra no fluxo, sabe? Aí tudo funciona melhor, as coisas são mais rápidas, os resultados acontecem, e você fala assim, nossa, mas é assim? É isso. Mas é assim, né? Não é assim? O mundo foi criado assim. É isso. É simples, né? A gente que complica, né? É isso. A grande consciência que o Axis me traz é o quê? Não existe mais vitimismo. Essa posição que você falou, o que aconteceu comigo? Não, cara, você se pôr nessa posição. Só que bacana, ó, você pode mudar. Eu vivo falando, a gente não é, a gente está. Basta a gente mudar a rota, as coisas vão mudar também. E aí o Axis traz essa consciência pra gente. Que eu vou fazer o quê? Que vai ser maior contribuição. Tudo é contribuição. Só que eu estando consciente, vou fazer a escolha com ser maior. Talvez vou fundamento, por exemplo, quem não sabe, fundamento é um curso dentro da barra do Axis, né? Que é um valor um pouquinho agregado alto. Então eu não vou olhar mais o valor, vou olhar o que eu vou aprender com a energia. Porque se eu estou feliz, estou bem, isso é consequência, né? Vamos falar um pouquinho. A alegria gera dinheiro, é isso? Opa! Fala um pouquinho! Vamos lá! Dinheiro! Faz Axis! A alegria gera dinheiro. Por quê? Por que a gente fala isso, na verdade, Thiago? É assim, ó. A Simone Milazas tem essa frase, né? O dinheiro não segue a alegria. Não, desculpa. O dinheiro segue a alegria e não a alegria segue o dinheiro. É o inverso. Por que a alegria... Por que o dinheiro segue a alegria? Quando você está bem, você está expansivo, você está conversando com as pessoas, aí numa conversa você abre um negócio, você abre uma possibilidade, você está no seu trabalho, você está investindo em você está muito mais criativo, você está movimentando aquilo ali. Ao contrário, a tristeza, o que ela faz? Ela te mantém preso, te mantém... às vezes, você deixa de trabalhar porque você está triste, porque você teve um problema. Ou não produz 100%, né? Não produz, você não dá o seu melhor. Então, a gente fala muito isso, que a alegria, o dinheiro segue a alegria. Então, eu sempre falo, ó, que é a dica verdadeira para ter mais dinheiro, cria todo dia na sua vida, todo dia. A Simone Milazas fala uma hora, eu acho uma hora meio demais, eu acho muito tempo. Ai, meu Deus, que mais é possível, né? Eu aqui falando dica além de Simone, mas... Eu falo assim, cria todo dia 10 minutos na sua vida para você ter o seu momento da alegria. E o seu momento da alegria pode ser qualquer coisa que vai te trazer um sorriso no rosto. Então, às vezes é um café que você vai tomar, sabe? Às vezes é um café especial, um cappuccino, um banho demorado, uma caminhada no sol. Qualquer coisa, faça para você, só para você, pelo prazer e pela alegria daquele momento com você. E não ficar... não tenho tempo. Sabe aquilo que a gente falou no começo? Não tenho tempo para mim. Não, traga para você os seus 10 minutos da alegria. Todo dia. Eu falo assim, ó, dever de casa. Faz uma lista com 50 coisas que você ama fazer. E todo dia você escolhe uma. Hoje eu vou fazer isso na minha hora da alegria. Hoje eu vou fazer aquilo. A gente vai vendo que a nossa vida vai ficando muito mais alegre, muito mais leve. Porque você fala assim, quando você vai para o seu momento da alegria, você fala, estou no meu momento da alegria. Aquilo, só de você saber que você vai ter o seu momento da alegria, seu dia já começa mais gostoso. Então, é isso. E aí, por que o dinheiro vem? Porque você está bem.
Você muda a sua vibração. Quando você mudou a vibração, tudo flui de forma diferente. Você vai produzir diferente, você vai ter mais criatividade. E o dinheiro vem, impressionante como o dinheiro vem, sabe? Ele começa a acontecer e você fala assim, mas só de eu trazer alegria, é porque não é só, você mudou. Quando você faz a sua hora da alegria, você muda. Então, fica tudo muito mais leve e gostoso. Então, ó, vem dinheiro, vem dinheiro, vem dinheiro! Vamos ser felizes, meu jovem! Já convida você lá no YouTube aí, ó. Se inscreva, compartilha, comenta, deixa seu comentário. Vamos propagar, cara, a boa nova, né? Já tá escrito na palavra, propagar a boa nova. Então, pega esse link aqui, já manda para um colega aí e fala assim, ó, vem dinheiro, vem dinheiro! Vamos ser felizes, que com certeza a alegria é uma vibração muito alta e ajuda bastante, né? E é o que você falou, eu falo isso que talvez uns 15 anos atrás, isso me salvou, né? Eu conheci a psicologia positiva, eu estava num momento meio uau da minha vida, né? E eu identifiquei, eu sabia que eu não estava legal. Então o que eu fazia? 5 minutos de pegadinha. O povo ria disso, mas isso é utilizado hoje em hospitais, tudo, né? Por quê? Para aumentar a sua vibração, seu estado emocional. Então eu assistia 5 minutos que geravam uma alegria em mim, então aquilo foi um remédio por muito tempo na minha vida para eu poder tocar a vida, né? E é sobre essa questão, a gente tem até consciência de entender que isso vai ser bacana, vai ser produtivo para você. E é bacana, como a gente fala, essa questão de se presentear, vamos dizer, nesse sentido, né? Um cafezinho ou um esporte, algo nesse sentido, porque você está emanando para o universo o quê? Eu estou me valorizando. Então, pera, você está se valorizando? Então eu vou dar mais para ele, né? Porque é isso, é essa vibração, né? E a gente entender e compreender isso. Que a gente tem que elevar a nossa vibração, porque é o ter, é o ser para ter. Exatamente isso. É verdade, ser para ter. Eu acho que isso é muito importante também, e o Axis nos convida a isso. Ser a ferramenta para ter. E lembre-se, o corpo tem consciência. Eu todo dia acordo e falo, cara, obrigado, corpo. Se não fosse você, eu não estaria experienciando isso aqui. E a gente esquece muito disso, né, cara? Pera, nosso corpo tem consciência. O que é a doença? É o corpo dando uma mensagem. Ô, para aí, filho. Vai parar, não? Eu vou parar aqui, né? Eu vou parar de uma vez. Eu acho que sim, quando eu conheci o Axis, me chamou muita atenção, foi isso. Eu nunca tinha parado de pensar nisso. Cara, meu corpo tem consciência. O corpo sabe tudo, né? Por que eu não pergunto para ele? Não é verdade? Quando a gente começa a ouvir o que o corpo tem a dizer, é tão interessante, porque a gente faz pergunta para tudo. Para tudo. Corpo, isso ou aquilo. Agora mesmo, estava criando uma data de uma classe numa cidade, aí a pessoa falou, mas que dia você veio? Eu falei, espera um pouquinho, eu vou fazer pergunta aqui pro meu corpo para ver o que vai criar mais. E assim, tudo bem, a pessoa já era do Axis e tal, e ela compreende. Quando a gente fala para as outras pessoas, fala assim, você é doida? Né? Porque você tem que ver alguns elementos. Eu falo assim, pois é, o que a gente vai ver é perguntar para o corpo. Porque o corpo sabe o que vai ser melhor para você, o que vai criar mais para gente, sabe? Então, qual vai ser a data, qual vai ser o momento, qual vai ser o local. Bora, corpo, esse lugar vai ser bom? Vai, ou então não. E eu vou seguindo. E a gente faz muito isso, faz muita pergunta, porque o nosso corpo, né, tem... Fica natural. E ele tem muita consciência. Sabe, o nosso corpo é aquilo, ele sabe tudo. Só que o que acontece? Normalmente as pessoas se invalidam. Elas estão sentindo que aquilo ali, por exemplo, não vai ser tão legal. Aí fala assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Ou então, faz um negócio, acha que vai ser legal, mas fala assim, não sei, eu tô inventando isso. Não, confia. Sabe, faz pergunta e é a primeira coisa que vem. Se é um sim, é um sim. Se é um não, é um não. Só confia no que você sabe. Como você falou, empoderando as pessoas a saber o que elas sabem. As pessoas sabem. Então o que vai ser maior contribuição para mim? E é interessante, quero mandar um abraço do Rosa Cruz, cara. É maravilhoso o movimento Rosa Cruz. Eu faço parte, esse dia a gente recebe monografias mensais, né? E ele você falou, eu lembrei disso, né? Que ele estava falando sobre a intuição. Gente, a intuição é Deus falando com você. Às vezes você não quer ouvir porque está cheio de barulho na sua mente. Então, quanto mais você estiver limpo mentalmente, e aí sem essas crenças, esses pontos de vista, você consegue entender e sentir e perceber esse sinal. E a gente esquece, você falou, às vezes, exato, que você sabia, você sabe disso, que muita coisa você sabia, falou, cara, eu sabia, eu senti que não era para fazer. Eu falo que esse dia foi interessante, né? Infelizmente aconteceu uma coisa, eu chegando em casa, e aí tem 2 veículos, um fica dentro do condomínio e outro fica fora, né? E aí eu cheguei em casa, e tem um local lá que eu não gosto de parar o carro. Eu não gosto de parar o carro lá. Mas nesse dia não tinha vaga, eu tinha esse local. E veio a intuição, não para lá. Não segui minha intuição, né? Olha. Não segui, né? Não ouvi meu corpo, né?
que aconteceu? Entraram no carro e levaram alguns itens. Ah, Na mesma hora eu vi aí, ó, tá vendo? é isso. Porque assim, gente, se você ouve o seu corpo, você tá ouvindo a sua intuição, cara, é porque tem algo ali. No mínimo você tem que parar e refletir um pouquinho. Presta atenção. Sempre que você sentir, ai, não, acho que eu não vou parar aqui. Presta atenção na sensação que você está tendo e fala assim, eu vou procurar outro lugar. Porque você sabe. Só que é isso, a gente fala assim, Preguiça, isso é coisa da minha cabeça. Eu vou ter que parar lá longe. Não, tô inventando de sair besteira, não vou dar importância. Aí acontecem as coisas que são desagradáveis às vezes. Não, foi eu que fiz aquela escolha, né? É isso e no aí. fundo eu sabia, porque era um local meio escuro e tal. Por isso que eu nem gosto de parar carro lá, né? Mas foi legal que você com a minha esposa, falei, aí, tá vendo? Ouvi minha intuição. É isso, é o que você falou, é Deus falando. É Deus falando. Sabe, é Deus, é o universo, cada um ouve de uma fonte, mas é a fonte, né? É Deus, o universo, tá falando com você, tá te mostrando. E o Den traz muito isso, né? Que é bem suave, é como um sopro. Ele fala assim, é um sussurro. O universo fala com você assim, é um soprinho que você ouve. Você fala assim, o troço até já passou, peraí, volta aqui, ó. Volta aqui que eu quero isso pra mim, entendeu? E outra palavra que você utilizou, que acho que é interessante de falar também, minha amiga Regina, nós somos a fonte, né? E a gente esquece muito disso, né? Exatamente. Quando a gente cria tudo, a gente é a fonte de tudo, a gente tá criando tudo, sabe? Então, você vê, você está falando da vitimização, né? As pessoas falam assim, por exemplo, eu quero ter isso na minha vida, mas a pessoa não é capaz de se movimentar. Então fica lá esperando, não, mas eu tenho fé que eu vou conseguir. Aí eu falei, não, é legal ter fé, é maravilhoso, a gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé, a gente precisa confiar, a gente precisa um monte de coisa. Mas qual é o movimento que você está fazendo para aquilo acontecer na sua vida? Sabe? Então, a pessoa que quer envelhecer bem, tá? Se quer envelhecer bem, que maravilha. O que você está fazendo para envelhecer bem? Sabe? Então, é a gente fazer a pergunta, eu quero fazer isso. O que você está fazendo hoje para você ter aquilo amanhã? Daqui a 5, 10, 15 anos. Não é daqui a 5, 10, 15 anos você fala assim, eu devia ter começado. Começa, sabe? Eu acho maravilhoso esse negócio que agora tá esse meme, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Porque assim, nunca tá perfeito para começar. O quê? Nada. Nunca é o momento certo, com tudo perfeito. É isso que eu tenho? Bora começar. Aí eu vou ver como é que no meio do caminho as coisas vão se ajeitando, vão aparecendo. E assim, eu acho que esse movimento traz mais consciência pra gente, né? Opa. No sentido, cara, o que eu posso melhorar aqui? Isso aqui não faz mais sentido mais. Isso aqui faz sentido, isso aqui vai ser uma contribuição. E é só no movimento que você vai conseguir entender tudo isso, né? E eu acho que aquela pessoa que não quer andar, eu não vou fazer porque não tem as condições perfeitas. Conversa pra quem tem medo. É isso. Limite. Então, gente, não existe limite na sua vida. Vai lá e faça, cara. E outra coisa, tem que fazer sentido pra você, não é pros outros. Sim, é só pra você. Tanto que a gente ensina um monte de coisa, né? Você como facilitador, a gente ensina um monte de coisa. Eu sempre falo, só faz o que faz sentido. O que você tá ouvindo e falar, não, isso não faça. Por quê? Pra você não vai funcionar. Você já sabe pesado, que não vai funcionar, ou vai ser pesado. Então é assim, ó. Eu vou fazer o que é leve, o que eu acho que vai ser gostoso. E eu acho que a leveza... Quando a pessoa começa a escolher pela leveza na vida, tudo fica melhor, sabe? E aí a leveza é esse convite de você olhar para você. Aí é leve. Exato. Eu vou escolher isso que minha família não vai gostar. Tem que fazer sentido para você. É isso. E aí a vida começa a ficar pesada porque você está fazendo escolhas para os outros, não para você. Exato. Não é verdade? Nossa, especialmente, por exemplo, trabalho, a gente vê muito isso. Você quer fazer uma coisa, mas você vai fazer o quê? Só o que os outros querem que você faça. Aí fica um trabalho desgastante, pesado. Você vai para lá, ai meu Deus, todo dia é uma segunda-feira de manhã, que você fica naquela tristeza. Não, tem que ser gostoso e agradável. Começa a fazer as coisas melhores para você. Então pergunta, como pode ser melhor aqui no meu trabalho? O que eu posso fazer para ficar mais leve, para ficar mais gostoso? Com família é a mesma coisa. Família, vai ter aquela festa lá na casa do fulano, né? Sempre tem um fulano. Não tô afim de ir. Fiz pergunta pro corpo. O corpo diz não. Então o que eu falo? Você não precisa dizer, olha, eu perguntei pro meu corpo disse que é pra não ir no teu aniversário. Não, fala com gentileza. Olha, eu tenho um outro compromisso. Com gentileza,
mas não vá, se respeite. No final das contas, é assim, é você se respeitar e não fazer as coisas só para os outros, porque a gente fica fazendo o quê? Ah, não, vai ter que aquele evento lá, eu tenho que ir. Não, a gente não tem que ir nada. Tira o eu tenho que. Não existe mais eu tenho que. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que sorrir, eu tenho que ter alegria na minha vida, eu tenho que ter leveza. É isso que eu tenho que. O que foge disso, só vai tirar. Ainda coloque, eu escolho. Ah, eu escolho não ir, né? Eu escolho me priorizar, né? É isso, eu escolho para tudo, né? São as escolhas que a gente vai fazendo. E sempre perguntando o que isso vai criar. Porque às vezes você tem um evento lá que você não está a fim de ir, e você fala, o que isso vai criar para mim? Sabe? Tá pesado, tá ruim, não vou. Ao mesmo tempo que, nossa, eu sinto que vai ser um negócio legal, mas é mais complicado, é um horário que está apertado para mim, mas eu sinto que vai criar para mim. Vou dar um jeito, né? Porque a gente sempre dá um jeito. A gente sempre dá um jeito. A gente cria tempo, a gente cria dinheiro, a gente cria as possibilidades. Lembre-se, a gente é a fonte. A gente é a fonte. Lembre disso. Você é a fonte de criação, de prosperidade, de abundância, de amor. Você não está fora, está dentro. E o convite do Axis é exatamente isso. É olhar cada dia mais para nós mesmos. Destruindo, descriando todas as crenças que a gente tem. Para criar um novo mundo, né? Esse dia eu vi uma frase do Geck muito bacana que é: destrua o seu mundo, crie o seu universo. E o convite do Axis é exatamente isso, né? Destruir os pontos de vista, julgamento, crença, receber de tudo e de tudo. É ampliar, né? A pergunta amplia, né? Sempre, sempre expande. E o bacana da pergunta que eu acho é que assim, a gente sempre tem uma nova consciência. Sempre vê uma coisa e você fala, mas como é que eu não tinha pensado nisso antes? Não, mas olha isso, olha que legal. É a gente ir para as outras possibilidades. Mas você falou um negócio aí do dinheiro, me lembrei de um negócio para sua audiência aí, para seus ouvintes aí, que uma coisa bacana que a Shannon, que é a filha do Gary, ensina pra gente é convidar o dinheiro para nossa vida. Então, uma das coisas que eu acho que é legal também, voltando lá no que você tinha perguntado do dinheiro, a gente pode convidar o dinheiro para nossa vida. Então, o dinheiro vem trazendo a energia do convite, do dinheiro e pedindo para ele vir. Ela fala para a gente fazer todos os dias 33 vezes. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. E eu falo assim, é como o mantra do Axis. Conforme a gente vai falando, o dinheiro vai vindo. E observa como que o dinheiro está chegando. Porque às vezes o dinheiro, a gente só olha para a conta bancária. Não, mas não entrou nada na minha conta bancária, né? Mas a gente não computa o quê? Aquele desconto que a gente teve naquela coisa que a gente queria comprar, ou aquele a carona que você recebeu, o cafezinho lá especial, mulher sempre tem um salão de beleza que vai lá cortar o cabelo, nossa, aquele cappuccino gostoso, tudo isso é dinheiro que está chegando para você. Então é reconhecer o dinheiro chegando, agradecer sempre, ter gratidão, que a gente aprende, né, que a gratidão é a energia que mais cria. Multiplica, né? Não é? Multiplica e pedir pro dinheiro chegar. Então, 33 vezes. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Vamos vem, lá, dinheiro vem. Bora lá, bora lá. Dinheiro vem, Silas, ó. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Universo, como pode melhorar? Já se inscreva nesse canal que maravilhoso. Compartilha, deixa o seu comentário. Isso é importantíssimo, pessoal. Deixa o comentário aí. Bota aí no comentário, dinheiro vem. Entendeu? Porque para o YouTube entender que as pessoas estão gostando e poder propagar a boa nova, é sobre compartilhar conhecimento. Se quer que o mundo se transforme, dê conhecimento para as pessoas. Então aqui é uma forma de você propagar o conhecimento, meu jovem, minha jovem, que é a hora de expandir a consciência aqui na Rede SPTV, das 19 a 20 horas. Bom demais! Regina, por que você fez a escolha de fazer o fundamento? Olha que legal. Para eu fazer para minha primeira vez ou para eu me tornar CF? Fica à vontade. Bom, para eu fazer meu primeiro fundamento, que eu fiz com o Gary e com o Dan, que são os criadores do Axis. Deu uma invejinha. Eu vou chegar lá um dia. Eu escolho o dia. É isso. Porque tudo é escolha, Tiago. E tudo é escolha mesmo. Porque sabe quando que eu escolhi fazer? No dia que eu fiz o curso de barras, meu primeiro curso, a facilitadora chegou para mim e falou assim, e tem um curso depois desse que se chama o Fundamento. E é muito bacana. Aí me falou um pouquinho do que tinha. E vai ter esse curso aqui no Brasil, vem os criadores, vem pra cá, o Gary, o Dan. Aquilo me deu, eu digo que é um ciricutico que dá dentro da gente. Aí me deu um ciricutico, aí eu falei, beleza. Falei pra ela, pois eu vou fazer esse curso. Imagina que é um curso de ticket alto pra nossa realidade, né?
Mas aquilo me deu um negócio e eu falei assim, terminou o curso, né? Aí meu marido perguntou, você gostou do curso? Eu falei, amor, amei o curso. Eu falei, mas você não sabe, já tem outro curso que eu vou fazer? Que é tipo, era 5 vezes o valor daquele que eu tinha feito. E eu falei, mas eu vou fazer esse curso, porque eu sei que vai ser bom. E foi assim, extremamente. Né? Vai ser uma contribuição gigante. Né? Não é sobre dinheiro, é porque isso não é sobre dinheiro. É sobre que aquilo vai expandir. E eu digo o seguinte, a cada curso que eu fiz fundamento, e eu fiz 7 antes de me tornar CF, cada um, ele fez assim na minha vida. Sabe? E as pessoas perguntam, mas por que você fez 7? Eu falei, porque cada um, eu sei pontuar o que cada um criou na minha vida. Um fez isso, aí o outro. E assim foi. E por que eu me tornei CF? Porque eu acho que é o caminho natural, né? Eu comecei com atendimento, logo me tornei facilitadora, aí fiz o fundamento. Aí no fundamento, o que eu criei falei, eu vou fazer um curso de 3 dias de corpo para me tornar facilitadora de facelift. E fui fazer o facelift, para você ter ideia, tudo no mesmo mês. Eu fiz o fundamento, 3 dias de corpo e facelift, que eu nem tinha feito ainda o facelift antes do fundamento. Aí você me pergunta, como é que você arrumou dinheiro? Eu não sei. Você é a fonte criadora. Eu sou a fonte criadora, porque eu falo assim, quando eu penso hoje, eu falo, gente, como é que eu criei dinheiro para esses 3 cursos no mesmo mês? Não sei, mas aquilo foi criando e foi criando. Aí logo me tornei facilitadora de facelift. E aí eu era barras e facelift. E aí o CF começou a me chamar, sabe? Eu falei, é o próximo passo. Até que eu decidi. E aí, no começo de janeiro de 2023, porque é um caminho. Quando a gente fala que é um caminho, porque é um monte de coisa que você tem que fazer, um monte de curso, um monte de livro, um monte de coisa, um monte de telechamada. Aí eu falei assim, pois agora eu escolho e dar esse próximo passo. E quando eu escolhi também, Thiago, tudo foi fluindo, tudo foi acontecendo, e aí tinha o curso na hora que eu podia, e o dinheiro aparecia, sabe, tudo perfeito. Eu falo assim, gente, o universo é muito generoso, a gente é que não se abre para as possibilidades. E aí, quando eu me tornei CF, eu falei assim, foi tipo um sonho, sabe? Eu falei, nem acredito que cheguei nesse ponto onde eu queria, né? Onde eu escolhia naquela época. E é assim, é um caminho muito bacana, porque você levar essas ferramentas para as pessoas e ver a transformação é uma coisa muito grandiosa. Você vê, as pessoas, que você falou, né, do Geraldo, agora mesmo que ele acabou de fazer, a pessoa entra de um jeito e ela sai com uma energia, com uma confiança. E eu digo que o fundamento, ele é assim, ele é um curso que te dá coragem. Você tira uma coragem dentro de você que você não sabe nem que você tinha. Você fala assim, nossa, mas eu posso fazer isso? Você pode, porque a gente trabalha tudo isso para você ter coragem para criar a vida que você quer, sabe? E a outra coisa que eu trabalho muito no meu fundamento são os milagres. Eu falo assim, os milagres acontecem o tempo inteiro, só que imagina você, com as ferramentas que você aprende no fundamento, criar os milagres que você quer na vida. Sabe, com os números que a gente fala, né, dos números mágicos, das entidades, de tantas coisas que criam muito, e você fala assim, nossa, como isso é grandioso. Então é maravilhoso, sabe, se essa contribuição, claro, eu falo, é o meu trabalho, eu amo, né, minha fonte de renda, mas eu amo a contribuição de facilitar as pessoas a chegar a esse entendimento. Eu não fiz, mas escolho fazer. O que mais é possível? Esse caminho aí. É assim, eu acho que convidar o outro a ele entender que ele veio exatamente para isso, para se potencializar. A gente veio, gente, para expandir cada dia mais, potencializar, viver o extraordinário. Ter essa coragem, né? Não existe essa questão do medo, não existe crença limitante. Tirar tudo isso e a gente introduzir essa positividade. A gente veio para expandir, as coisas vão criar, o universo está do seu lado, cara. Não, igual eu falei, Deus não joga dados. Não, só que às vezes eu peço pro universo, aí tá chegando, eu não quero isso mais. Aí o universo, cara, pô. E outra coisa, pedir-vos, receber-vos. Tá na Bíblia, né? Pedir, como é que a gente ainda não internalizou isso? É só fazer o movimento que as coisas acontecem. Foi ensinado há 2000 anos, mas a gente não faz o movimento. Agora é isso, a gente tem que pedir. Peças e receberás, a gente vai pedir, vai receber, mas tem que fazer o nosso movimento, tem que se movimentar, falar assim, eu vou fazer isso, hoje eu vou escolher isso, que vai criar isso, que vai criar aquilo, que vai me levar lá. Tem uma pergunta que eu amo, o que eu estou fazendo está me aproximando ou me afastando daquilo que eu quero? Sabe, por quê? Você, eu quero, mas você está fazendo o quê para chegar lá? Quer mesmo, nada. Né? Então, peraí,
Você quer mesmo? É aquelas pessoas, não, eu quero ter mais dinheiro. Tá, mas você tá fazendo o quê? Eu tô pedindo aqui para Deus. Tá, mas bora movimentar. O que você pode fazer? Sabe? O que você pode fazer de diferente? As pessoas querem mulher que quer emagrecer. Tá, mas não é capaz de deixar um refrigerante de lado, um salgadinho de lado. Tem a então, mudança de comportamento, né? você tem Lembre, muda dentro que vai refletir fora. É isso, e tem que ser leve, né? Então, quando você tem aquela consciência, fica leve. Poxa, eu vou escolher isso. Por quê? Porque isso vai me aproximar daquilo que eu quero. Acabou. Aí você é capaz de deixar de fazer um monte de coisas, de mudar hábitos que não são mais tanta contribuição, porque você vai chegar naquele alvo que você quer, né? E aí você vai se potencializar, lembra? Você veio para expandir, para desfrutar, para viver o extraordinário, meu jovem. Ativa isso em você que eu tenho certeza coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Eu não sei se tu pode fazer. Vamos fazer um puxão? Você pode fazer um puxão para nós? Pá, só se for agora. Bora. Vamos lá, então. Puxão pra qualquer coisa? Vem dinheiro. Vem dinheiro. Vem dinheiro. Uhul, então vamos lá. Assim não estava preparado, mas vamos lá. É isso, bora lá. Então, convidar, né, para as pessoas, para os que estão ouvindo agora, quem puder, fecha os olhos. Mas estou no carro dirigindo, então põe depois para ouvir novamente, volta lá, né, no podcast para você ouvir com calma. Então, fecha os olhos, respira fundo. Mais uma vez, terceira e última vez. Agora, baixa barreiras. Mas o que é baixar barreiras? Você só imagina as barreiras que estão à sua volta, que a gente cria um monte de barreira na nossa vida. Às vezes por medo, às vezes por proteção. Então, começa a baixar essas barreiras, imagina elas baixando, as barreiras das dúvidas, das incertezas, dos medos. Bora baixar todas as barreiras, baixando barreiras. Mais. E agora, mesmo que você nunca tenha feito um puxão de energia, só recebe desse puxão, só se conecta, só vai recebendo, né? Então, você vai imaginar uma bola de energia na sua frente. Se você tiver dificuldade, coloca uma cor nessa bola. Cor do ouro, que a gente vai fazer um puxão pro dinheiro, né? Coloca a cor do ouro, põe um dourado. Imagina essa bola na frente do seu coração. Se coloca dentro dessa bola de energia. E a gente vai fazer o puxão pro dinheiro, né? Então, imagina ali, coloca ali a sua conta bancária, seu dinheiro, aquele dinheiro que você guarda em casa, como que ele pode melhorar, ampliar, multiplicar. Põe lá dentro da sua bola para ele aumentar, sua conta bancária para ele aumentar. Primeira coisa, começa a pensar naquilo que já não te serve mais com relação ao dinheiro. Então, no Axis a gente fala sobre destruir, descriar. As crenças que você tem, que você vai ter pouco dinheiro, que para você as coisas vão ser difíceis, que na sua família financeiramente ninguém tem abundância financeira, ninguém tem prosperidade. As coisas que você já ouviu na sua infância, na sua adolescência, mas também às vezes uma coisa que você ouviu ontem de algum amigo que diz que a vida está muito difícil, está tudo muito caro. Destrói e descria tudo isso. Lembra, a gente que cria a nossa realidade. Então vamos destruir, descriar tudo que não é mais contribuição, as crenças que a gente tem de que o dinheiro é difícil, que vai chegar com dificuldade. E vamos começar a perceber que o universo pode contribuir com a gente. E o puxão de energia, quando a gente faz um puxão de energia, é para a gente atualizar, é para a gente trazer para a realidade aquilo que a gente gostaria. Então vamos começar, a gente está em Brasília, né? Então vamos começar a puxar energia. Primeiro vamos puxar energia aqui de onde a gente está, porque tudo tem energia, todo o ambiente tem energia, sua casa tem energia, seu carro tem energia, as pessoas têm energia. Então vamos puxar energia
Puxando energia desse ambiente onde você está, puxando energia. Imagina essa energia entrando na sua bola de energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia. Agora, de todo o lugar onde você está, do prédio onde você está, puxando energia de todo esse prédio onde você está, puxando energia dessa rua, puxa mais, puxando energia dessa rua onde você está, puxando energia, mais, puxando energia do bairro onde você está. Agora vamos puxar energia do dinheiro da cidade, vamos puxar energia de Brasília, puxar toda a energia do dinheiro de Brasília, dos bancos, puxa energia dos bancos que tem, puxando energia, você puxa da sua cidade, puxando energia, pode puxar de Brasília também, puxando energia, mais, dos bancos da nossa cidade, puxando energia da Casa da Moeda, puxando energia, mais, puxando energia, agora puxa energia do seu estado, puxando energia, mais, puxando energia, vamos puxar energia agora do Brasil, puxando energia, mais, vamos trazer agora energia da natureza do Brasil, das montanhas abundantes, puxando energia da floresta, das plantas, puxando energia, que estão sempre crescendo, expandindo, puxando energia, mais, puxando energia agora da terra, puxando energia da mãe terra, que tudo tem abundância pra gente. Como seria se o dinheiro viesse com bastante abundância na nossa vida, puxando energia da terra, puxando energia dos metais preciosos que vêm da terra, puxando energia, mais, puxando energia dos ventos, todo vento que leva para o lugar onde você vai criar mais, dinheiro, trazer mais prosperidade, abundância para você, puxando energia agora do fogo, puxando energia do fogo, para que o fogo queime tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que prende a gente, que limita a gente de crescer, de expandir, de trazer mais dinheiro para a nossa vida, de trazer mais prosperidade. Deixa o fogo queimar tudo aquilo que não serve mais, puxando energia do fogo, puxando energia. E agora, puxando energia da água, a água que cria novos caminhos, que cria novas possibilidades, que abre lugares onde a gente nem imaginava, puxando energia da água. A água cria, a água é vida, puxando energia de toda a água, de todos os oceanos, puxando energia, mais, puxando energia de toda a América do Sul, puxando mais. Vamos expandir para o nosso planeta, puxando energia, mais. Vamos agora para o universo, toda a contribuição do universo, puxando energia de todo o universo, das estrelas, do brilho das estrelas, para que o brilho das estrelas traga mais dinheiro, mais ouro, mais prosperidade na nossa vida, puxando energia. E agora a gente vai puxar a energia do sol, o sol que aquece, o sol que é vida, o sol que é prosperidade na nossa vida, puxando energia, toda a energia do sol, toda a energia da riqueza do sol, puxando mais. E quando a nossa bola de energia estiver bem plena, vamos deixar que gotas de energia cheguem até coisas, seres, pessoas, possibilidades e oportunidades que vão tornar física a nossa bola de energia. Mais uma vez, deixe que gotas de energia cheguem até coisas, seres, pessoas, possibilidades e oportunidades que vão tornar física a nossa bola de energia. Terceira e última vez, deixe que gotas de energia cheguem até coisas, seres, pessoas, possibilidades e oportunidades que vão tornar física a nossa bola de energia. E que esse fluxo fique constante pelas próximas 48 horas. E tudo na vida venha a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida venha a nós com facilidade, alegria e glória. Todo dinheiro vem a nós com facilidade, alegria e glória. Todo ouro vem a nós com facilidade, alegria e glória. E tudo na vida
vem a nós com facilidade, alegria e glória. Cada um pode ir voltando, todo mundo voltando, demais, o né? seu O momento. universo, como pode melhorar mais ainda, Não né? é? Maravilhoso, cara. É que isso. momento fantástico. Gratidão. Você vai aprender quando você for fazer o fundamento. Logo. Porque esse é a se Deus pontinha. quiser, eu escolho isso, né? Essa é a pontinha do iceberg. A gente faz a bola de energia, mas o puxão de energia a gente aprende a fazer para N situações na vida. Que coisa maravilhosa. Regina, chegou o momento de você se vender aqui como profissional. A pessoa já recomenda a Regina aí, pessoa maravilhosa. Faz curso de barra de axis, fundamento também. E tem um canal maravilhoso no Instagram com muita mensagem. Não sei se tem canal no YouTube aí Gratidão. também? Tenho, tô começando agora, Já Thiago. tem, Tô como você não, tô já começando. libero você a botar o programa lá, fica à vontade. Ah, também, gratidão! Nossa, eu quanto quero mais, mais muito. pode compartilhar, né? Não é? É isso. Eu comecei agora, na verdade. Eu ainda não faço direto no Instagram, no YouTube. Ainda estou aprendendo a mexer. Tudo que é ferramenta nova, né? A gente tem um tempo para processar aquilo ali. Bom, meu Instagram é Regina. Você vai botar, né? Vai ali colocar embaixo? lá. Tá. É reginabojanovski.access. Então, esse é o Instagram e esse é o canal do YouTube. Então é isso, eu sou facilitadora de barras. Então, para quem quiser criar uma nova realidade, uma vida diferente, sem crença, sem limitação, para ter uma vida mais feliz, mais leve, mais gostosa, fazer novas escolhas e perceber que, mesmo que você esteja achando que você está no fim do túnel, tem luz no fim do túnel. Vem fazer um curso de barras de axis. Tem curso sábado agora. Aqui em Brasília eu estou com agenda em São Paulo em abril. Estou com agenda em Porto Alegre em maio. E estou com agenda em Portugal em junho. Então, isso barras, facelift, para você desfazer de todas as crenças que você tem com relação ao seu corpo. Então, para você ficar mais feliz com relação ao seu corpo, para tirar aquelas vergonhas, né? Porque a gente tem um monte de vergonha, um monte de coisa que a gente vai travando, para se desfazer de um monte de pensamento, de julgamento que você tem com relação ao seu corpo, para você se empoderar, falar, uau, sabe, você voltar a brilhar. Eu digo que uma classe de facelift é para você voltar a brilhar. Então, quer voltar a brilhar, vem fazer uma classe de facelift. E o fundamento é onde a gente aprende ferramentas, onde você realmente vai ter coragem na sua vida para mudar tudo aquilo que não está funcionando mais. É uma classe que a gente aprende, são ferramentas que a gente usa todo dia. Sabe que todo dia a gente usa as ferramentas do fundamento. Então, é para você realmente mudar, desfundamentar, tirar aquela base toda que você tem e falar assim, isso aqui eu não quero mais, eu faço uma escolha nova e diferente. É isso. O universo, como pode melhorar. Então, a pergunta final, minha amiga. Preparada? Vamos lá. Essa é a fonte, né, minha amiga? Então, vamos lá. Eu quero dar só um recadinho, pessoal. No rodapé do vídeo estava passando aí um encarte. Eu e minha esposa sempre estamos ministrando curso de barra de axis aqui em Brasília também. Quem quiser também escolher receber também ação de barra de axis, fica à vontade. Tem vários pacotes aí para ajudar você a expandir a consciência e viver o mundo extraordinário, essa vida extraordinária. Basta você fazer essa escolha, né? Então vamos lá, pergunta final? Bora lá. Regina, o universo, como pode melhorar? Uau! Eu acho que é assim, ó. O universo pode melhorar quando a gente começa a fazer novas escolhas na vida. Então, quando você faz uma nova escolha, e às vezes a escolha é beber um copo d'água a mais, aquilo vai impactar teu corpo. Então, faça escolhas diferentes. Não adianta a gente querer fazer sempre tudo igual, já dizia Einstein, né? Você faz tudo sempre igual e quer resultados diferentes. Não. Faça coisas novas, faça novas escolhas, que aí sua vida vai melhorar cada vez mais. Minha amiga. Uhul! Regina, obrigado pela contribuição. Gratidão imensa. Aí. Nossa, que demais. Gostoso. Gratidão imensa, Thiago. Muito obrigado pela contribuição. De verdade. Mesmo. E você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Energias positivas aí. Lembre-se, o universo como pode melhorar, infinitas possibilidades. Até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço. Uhul. Fui.